pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Bora reciclar! Hoje quero mostrar para vocês como reaproveitar marmitas de isopor para fazer lindas galinhas porta-ovos, de um jeito tão fácil como você nunca viu. Mas antes de ir para o passo a passo, peço que já deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e inscreva-se. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam esse trabalho e recicle também. Vou utilizar essa marmita de isopor para fazer o porta-ovo e vou usar a tampa para fazer a cauda. Corto essa tampa em formato de leque. Corto um pedaço de arame de aproximadamente 60 centímetros. Estou usando arame cozido desses trançados 2 em 1. Dobro o arame e encaixo na borda da tampa. E dobro as pontas do arame, que é para reforçar a cauda. Fica assim a estrutura do arame no formato do leque da cauda e dobrei as pontas do arame para reforçar o meio da cauda. Quero a peça bem resistente. Olha que legal! A tampa de isopor já tem essa abertura na borda que é perfeita para encaixar a estrutura de arame. Para fazer o pescoço, vou utilizar um pedaço de isopor. Corto o isopor no formato do pescoço e vou retirando as quinas para dar uma arredondada. Corto um pedaço de arame para reforçar. Dobro ao meio e encaixo no contorno do pescoço e vou enrolando com arame fino. Fiz uma nata utilizando apenas cimento e água. Cortei algumas tiras de tecido e as encharco nessa nata. Passo um pouco dessa nata na marmita de isopor, na cauda da galinha e também no pescoço. Envolvo o pescoço com uma camada dessas tiras de tecido encharcadas na nata de cimento e deixo sobrando um pedaço grande de tecido que é para prender o pescoço na galinha. Para este tipo de trabalho, eu uso tecido de algodão, porque não estica. E pode ser tecido fino, como tecido de lençol, pois ela não é indicado para dar volume, e sim para que o cimento grude bem na peça. Corto o tecido em tiras compridas e finas. Encharco na nata de cimento e na hora de envolver a peça, vou abrindo cada uma das tiras e encaixando bem para que fique uniforme, para facilitar na hora da modelagem. Encaixo a cauda na posição e amarro bem firme com tiras de tecido encharcadas na nata de cimento. Em seguida, vou chumbando com um pouco de massa para ficar bem forte. Encaixo também o pescoço e amarro bem firme. Vou escorar com uma pedra para ter mais sustentação. Envolvo o corpo da galinha com tiras de tecido encharcadas de cimento e deixo secar nessa posição. Olha só, pessoal, se você for reaproveitar marmita de isopor que já foi usada, é muito importante que lave bem com água e sabão para retirar toda a gordura, para que o cimento grude bem. Essas marmitas aqui vieram com lanche. Fiquei pensando o que fazer com elas até que tive essa grande ideia de fazer porta-ovos para incentivar o pessoal a reciclar, pois muitas dessas vão parar no lixo todos os dias. Vou deixar a peça secar à sombra
E depois que secar, espalhe uma camada de tecido com cimento na parte de dentro também. Em todos os trabalhos que leva tecido e cimento, eu faço assim. Envolvo a estrutura com tiras de tecido encharcadas na nata de cimento e depois que secar, faço uma massa mole para cobrir o tecido, para evitar que no futuro ele apodreça e tenha infiltração. Só então é que faço a massa de modelar para fazer os detalhes finais. Assim, a peça fica muito mais resistente e durável. Para esta massa de modelar, eu utilizei 200 gramas de cimento, 200 gramas de areia fina bem peneirada e 100 gramas de argamassa para dar liga. Acrescentei a água aos poucos até chegar a esse ponto. Umedeci a peça e cubro com uma camada dessa massa e já vou alisando com pincel umedecido. Fiz uma bola de massa, achatei na palma da mão e encaixei no fundo, que é para ser a base de apoio e ajudar um pouco na altura. Vou alisando com a ponta dos dedos para dar uma suavizada. Viro a peça e já vou modelando a cara da galinha. Faço uma cobrinha de massa e já vou modelando o bico. Vou modelando também a crista e as barbelas. Para fazer as penas do pescoço, vou fazendo bolinhas de massa, achatando na palma da mão e colando no contorno do pescoço. E vou alisando com a ponta dos dedos para dar uma suavizada. Esta outra galinha, fiz ela bem bochechudinha e para fazer a crista, fiz 3 cobrinhas de massa, colei na cabeça como se fosse um cabelo jogado de lado. Olha que charmosa! Passei o impermeabilizante e, como de costume, dei 3 demãos de tinta branca para a cor fixar bem. Pinto a cara da galinha, como de costume, e vou pintar uma de preto e branco e a outra de vermelho com bolinhas amarelo. Esta vermelha lindona, desenhei os cílios nos olhos dela e coloquei um pouco de blanche na bochecha. Com a ponta de uma pena, vou fazendo as bolinhas amarelas. Ela é muito charmosa. Olha que lindeza. Esta preto e branco, vou decorar com bolinhas maiores. Vou utilizar um haste flexível para fazer as bolinhas. E olha só que chique! Ficou muito linda. Esta galinha vou decorar com penas para ficar parecida com uma galinha de verdade. Vou desenhando as penas das asas e vou riscando o contorno da asa e fazendo as penas menores para ficar uma asa bem realista. Risco também os detalhes das penas do contorno do pescoço e as penas menores no comprimento. Para fazer esse efeito de penas, eu utilizo um pincel fino de cerdas duras. Retiro o excesso de tinta do pincel e vou dando pinceladas de leve. Desenho também as penas da cauda da galinha, frente e verso, e vou desenhando penas menores por todo o corpo da galinha, por dentro e por fora. Olha que lindeza, gente! Estou encantada! Ficou muito realista. Diga nos comentários qual das 3 mais te agrada. Eu sou suspeita, fico babando nessas lindezas. Este foi o trabalho de hoje. Espero que tenham gostado. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like, hein? Beijos!